Olá, queridos, graça e paz. Vamos então à nossa meditação de devocional do dia de hoje, dia 20/7/2026. E nós estamos no livro de Oséias. Hoje vamos dar sequência ao versículo de número 7, diante do Senhor nosso Deus, ok? Diz assim: Mas da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros, ok? Nós estamos estudando aqui em Oséias um processo de relacionamento diante de Deus, referindo-se a Israel com Deus, num relacionamento mediano, incompleto, aquele tipo de relacionamento que ele não tem uma inteireza, uma plenitude naquilo que é a verdadeira dedicação. E aí, Deus começa a falar sobre os resultados e das estruturas de um relacionamento que ele não é completo, ele é variável, referindo-se à qualidade de Israel na comunhão com Deus e também tratando sobre o exemplo de um profeta que se casou com uma prostituta, tratando daquele que muitas vezes sabe que tem algo diante de Deus, mas se envolve com variações, destruições, e porque há uma tendência, né, no indivíduo nesse caso, ok? Nós estamos no verso de número hoje 7, falando sobre a diferença entre o relacionamento que não tem base de inteireza e quando o relacionamento ele tem uma base de inteireza, quais são os resultados específicos. Então Deus dá um exemplo, uma amostra aqui daquilo que é Judá. Por que ele fala no verso 7, mas da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus. Houve um tempo em Israel que eles são divididos, né? A divisão das terras entre Israel é por tribo. Cada filho de Israel é Jacó. Jacó é filho de Isaac, Isaac filho de Abraão. Abraão recebeu a promessa, passou para Isaac, Isaac recebeu a promessa, passou para Jacó. Jacó teve o seu nome trocado por Israel, e os 12 filhos de Jacó, que são os 12 filhos de Israel, cada um tem uma tribo na nação de Israel, que cada nome dos seus filhos é o nome de cada tribo. Referindo-se a Judá, é uma das tribos divisórias de Israel. Porém, Judá cresceu muito, Judá multiplicou, né, suas pessoas, a sua descendência na tribo de Israel, e houve um tempo que Judá também se dividiu de Israel. Tinha o seu próprio rei e as outras 11 tribos tinham o rei de Israel. Então, houve épocas em que houve 2 reinados, era Judá e Israel. E justamente nessa divisória, Deus refere no versículo de hoje dizendo: ao povo de Judá, eu me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus. Não por arco, não o salvarei pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Deus está dizendo de que, uma vez que num relacionamento há inteireza completa, a própria estrutura daquele relacionamento, ela voluntariamente, naturalmente também gera proteção. A própria estrutura da inteireza, ela gera toda uma proteção, amparo, cuidado, zelo, manutenção completa sobre todas as necessidades
no caso aqui do relacionamento dos indivíduos envolvidos. Então aqui, referindo-se a Judá, ele está dizendo: eu o salvarei sem o esforço da espada, nem a guerra, nem os cavalos, nem os cavaleiros. Eu o salvarei naturalmente por mim mesmo. E essa é a diferença de um relacionamento quando os dois estão focados em inteireza, os dois estão focados no zelo, no cuidado completo, os dois estão com um olhar só, né? Não tem olhar duplo para nada e para ninguém. Não tem direcionamento, não tem dedicação para nada mais a não ser o cuidado trino. A própria presença da manutenção trina, ela traz uma proteção natural. Se Israel tivesse focado todos os seus modos, maneiras de manutenção, maneiras de se prevenir, unicamente com Deus, e se houvesse alguma questão que Israel ainda não soubesse, buscasse mais a Deus para saber de que maneira deveria se manter, ao invés de correr para outras nações e ser igual às outras nações, Israel seria salvo, protegido, mesmo sem arco, mesmo sem espada, mesmo sem guerra, mesmo sem cavalos, mesmo sem cavaleiros, Deus o protegeria. Como ele disse sobre Judá: me compadecerei e o salvarei pelo seu Senhor, Senhor Deus, não o salvarei pelo arco, não por espada, nem por guerra, nem pelos cavaleiros, nem por cavalos. Então aqui Deus está mostrando que a razão que fez Israel realmente ir para o cativeiro foi porque Israel se apressou no medo de não ser cuidado, no medo de não ser igual às outras nações, não parecer igual aos outros, igual aos modos dos outros, medo de ficar esperando. Israel se inquietou e foi buscar os modos das outras nações, em vez de aguardar em Deus o cuidado de Deus. Por causa disso, Israel não foi completo no relacionamento de cuidado, de buscar os modos de Deus por completo. E uma vez que Israel não teve uma dedicação completa, comparando-se o relacionamento de Israel com Deus como o marido e a esposa, então Israel se misturou com outras variações de pensamento, de intenção. Por causa disso, Israel foi destruído. E aí vai para o cativeiro, mesmo que se esforça, não tem resultado, porque não estava focado completamente na direção do Senhor. Agora, para ajudar que estava buscando a Deus, Deus disse: eu o salvarei, mesmo quando eles não estão utilizando espada, guerra, cavalos, cavaleiros. Eu os salvarei. Mesmo quando eles não estão utilizando arco, eu os salvarei. Provisão, proteção, livramento de forma natural, sem nenhum esforço, quando de verdade está sincronizado, né? A harmonia do relacionamento do indivíduo com Deus em cuidado de manutenção plena de todas as coisas. E é isso que há necessidade de proximidade dentro do relacionamento. Quando há realmente a plenitude do cuidado, a plenitude da dedicação, o foco de dedicação, todo o processo de prevenção, proteção no relacionamento, proteção de cada indivíduo é seguro pelo próprio desempenho da rotina de manutenção com inteireza, ok? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e até mais.